O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Grande é o nosso Deus. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Eu cumprimento a todos nessa tarde com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes, né, amado ouvinte, porque nós oramos para que viesse chuva sobre a nossa cidade e para nós vermos, né, como é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, né? Tudo aquilo que Deus nos promete, Ele é Deus para cumprir, né? Nós ficamos assim angustiados, né, pensando nessa lama, como ficaria a nossa cidade, né? E como Deus nos surpreendeu, né? Como o Senhor foi misericordioso sobre a cidade de Baixo Guandu, né? Quero, Hanai de Canto Labanai, dar um de queixa na Bassúbia. Eu quero dar de Súbia de Canto Labanaia, um parabéns de Labanaia ao nosso prefeito Neto Barros, porque ele se esforçou, o povo do SAI, né? Ali do esgotamento, do esgoto da cidade, todo mundo trabalhou em unidade, né? E hoje estamos aí, né, Labassúbia de Queixa, na Banaia, com problema do Rio Doce, mas o Rio Guandu supriu as necessidades da cidade, né? Então, nessa tarde, Deus falava comigo que irá falar sobre com nossos corações, sobre suprimento. Eu quero te dizer que se nós fôssemos olhar a situação do Rio Doce, o caos que a cidade passou, nós não teríamos esperança. Mas o Senhor usou de Canto Labanaia, né? O nosso prefeito, a inteligência, usou também o povo do SAI, né? E todos trabalharam em unidade. Todas as igrejas, independentes de denominações, começaram a orar. Todas as pessoas começaram a buscar o Senhor, né? E Deus supriu a necessidade da nossa cidade. Vamos continuar orando por Colatina, por governador Valadares, que venha suprir esses lugares por onde a lama também tem passado. Porque nós não podemos olhar as adversidades. Nós precisamos olhar para o céu, para o alto, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa tarde nós iremos abordar o tema: o vaso pode estar vazio, mas ainda tem a marca do azeite. A marca do azeite está sobre a sua vida e nós vamos orar nesse momento. E você vai ter o entendimento do que Deus irá fazer e falar ao seu coração. Coloca a mão sobre o seu coração e nós iremos se ligar no trono da graça nesse momento. Nós iremos nos desligar de Queixanabanai, dos nossos familiares, dos nossos afazeres, de tudo aquilo que angustia o nosso dia. E vamos fazer uma entrega, mas uma entrega verdadeira perante o altar de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai querido, neste defácio, decanto, ridefai, decanto, labanai, nós apresentamos as nossas vidas perante o teu altar, pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, pedimos ao Senhor que o Senhor abra o terceiro céu sobre de queixa na banai, todos os ouvintes que estão interligados através da Labassúbia da Rádio Sintonia FM, que cada um venha sentir o bradar do Senhor nos corações, porque sabemos de queixa na Bassúbia de Canto Labanaia, que cada programa Momento com Deus é um momento ao qual tiramos com o Senhor no início da semana. Deus, eu ministro sobre esse dia em nome de Jesus. Toda de Labassúbia, toda a queda de Labanaia, todo o fardo de Labassúbia a qual o inimigo tem lançado sobre as mentes, sobre os corações. Deus, que o Senhor venha visitar de queixa na Banaia, cada coração representado por cada ouvinte, que nessa tarde o Senhor venha neste defácio de Canto Labanaia, jogar por terra de queixa na batalha, todos os guilhões de Labassúbia satânicos, tudo aquilo que não provém do teu Santo Espírito, que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, o Senhor começa a bradar sobre cada coração, porque eu sinto a tua presença neste defácio de Canto Labanaia. Deus, visita cada familiar de cada ouvinte, visita de Labassúbia as nossas vizinhanças, visita de Labassúbia de queixa na Banaia,
aqueles que nos têm afligido. Deus, nós sabemos que temos passado momentos difíceis, mas o Senhor é um Deus de surpresa. O Senhor surpreendeu a cidade de Baixo Guandu. O Senhor não permitiu que a água escassasse dessa cidade. O Senhor enviou chuva sobre Delabaçúbia, sobre as terras deste lugar. E nós queremos agradecer nesse dia, Espírito Santo de Deus. Nós queremos nesse dia agradecer ao Senhor, porque a tua palavra nos revela, Senhor, que quando nós agradecemos a ti, o Senhor abre o céu e fala aos nossos corações. Que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha visitar todos os asilos, todos os orfanatos, Senhor, todos os abrigos de mendigos. Que o Senhor venha abrir portas de emprego. Quantas pessoas estão desesperadas nesse dia, Senhor, pensando como irá fazer, como irá saldar os seus compromissos financeiros, mas sabemos que há poder no teu sangue, e sabemos que aquele que é lavado e remido no teu sangue é um justo nessa terra, e jamais um justo irá perecer. Sabemos, Deus querido, Deus amado, que agindo o Senhor, quem impedirá? E que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, essa mãe que está desesperada, porque o teu filho tem estado nas drogas, Deus, essa mãe venha saber que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus que opera, o Senhor é Deus que liberta, e que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha libertar corações que estão oprimidos, corações que estão passando por opressão satânica. Que o Senhor venha dar libertação de pessoas que estão viciadas nos calmantes, nos Rivotril, que tem pensado que é melhor tomar um calmante e dormir do que encarar a situação. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha entrar em cada coração nessa tarde. Deus, que o Senhor venha dar suprimento em enfermidades emocionais. Que o Senhor venha dar suprimento em enfermidades emocionais. Que o Senhor venha suprir, Senhor, toda a necessidade de cada um ouvinte aqui representado. Senhor, visita as famílias, Senhor. Coloca unidade também nas igrejas, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha abençoar aquela cruzada evangelística que começa no poliesportivo, hoje ali em Aimorés, pela denominação da Tabernáculo. Que o Senhor envie pessoas ali para se converter e chegar mais a ti. Deus, visita todas as igrejas, todas as denominações. Coloca unidade entre os pastores, entre os presbíteros, entre os diáconos, entre o ciclo de oração. Que a cada dia, Espírito Santo de Deus, nós venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que a cada dia nós venhamos perdoar as nossas falhas, mas que também venhamos perdoar o nosso semelhante. Que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha operar aquilo a qual necessitamos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Meu amado ouvinte, nessa tarde, o Senhor me fala de suprimento. Irmã Silvia, o que é suprimento? É Deus suprir aquilo que você necessita nesse dia. Nós sabemos que o Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A palavra de Deus nos relata através do Salmo 23 que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, como eu disse aqui no início do programa, a semana passada, numa hora dessa, o povo aqui estava desesperado, porque não tinha chuva. Não sabia ainda de Labanaia, que viria a resposta de Queixanabanaia, e que o rio Guandu iria suprir as necessidades da cidade. Mas Jesus nos surpreendeu. E nós vamos para o livro de 2 Reis, capítulo 4, e Deus quer falar ao seu coração. Eu gostaria que nesse momento você se desligasse de tudo aqui nessa terra e que você se ligasse no trono da graça, porque Deus quer falar ao seu coração. Vamos ler capítulo 4 de 2 Reis, versículo 2, versículo 3 e versículo 6. Quando Eliseu aumenta o azeite da viúva, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas
a todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Versículo 6 do capítulo 4 de 2 Reis. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Eu quero trabalhar com as duas de Queixanamanaia, as duas palavras finais do versículo 3 e do versículo 6 do capítulo 4 de 2 Reis. Não poucas, e o azeite parou. Deus me dava, Labassúbia, que o tema dessa tarde é: o vaso pode estar vazio, mas ainda tem a marca do azeite. Nós sabemos que o vaso nessa tarde significa o nosso coração. O nosso coração, ele precisa estar aberto para que o azeite transborde do trono da graça e venha encher o nosso coração. Mas, irmã Silvia, o que significa o azeite nessa tarde? O azeite significa a presença de Deus. A palavra de Deus diz que quando a presença de Deus está dentro do nosso coração, nós nos tornamos pessoas a qual nós rejeitamos pensamentos negativos. Nós rejeitamos falta de perdão, nós rejeitamos egoísmo, nós rejeitamos o nosso eu. Nós precisamos ser para Deus do que ter algo nessa terra. E Deus, quando ele falava que o vaso pode estar vazio, mas ainda a marca do azeite, Deus me revelava nessa madrugada que existem muitos ouvintes nessa tarde que estão afastados das tuas igrejas, independente de denominações. Você precisa ir para a casa de Deus, porque é na presença de Deus que nós buscamos a brasa viva do altar. Mas a marca do azeite, ela está sobre o seu coração. Porque a palavra de Deus diz que quando nós nascemos, Nelamanai, nós temos a marca da salvação. Mas depende de nós, se nós vamos querer caminhar pelo caminho direito, que é estar no caminho de Deus, ou se nós vamos preferir ir para o lado esquerdo e acompanharmos o caminho das coisas que não são de Deus. Nós sabemos que dentro do nosso coração existe duas delabassúbia que ou nós precisamos servir, ou a nossa carne ou o nosso espírito. E nessa tarde, Deus quer alimentar o teu espírito. Nessa tarde, Deus quer encher o teu espírito, o teu altar, para que você não venha pecar e que você venha conseguir ultrapassar os pecados da carne. Nós sabemos que estamos passando momentos difíceis. As pessoas não têm mais tempo para orar a Deus. As pessoas não têm mais tempo para ouvir Deus. As pessoas simplesmente querem reclamar, murmurar e esquecem de adorar a Deus. E nós sabemos que, assim como está no Salmo 137, quando o povo de Israel foi cativo ali para a Babilônia, eles colocaram as suas harpas no salgueiro e preferiram murmurar, preferiram olhar para trás e questionar Deus o porquê que eles estavam ali. Mas a palavra de Deus nos relata que Deus, ele recebe a nossa adoração. Jesus, ele sabe tudo da sua vida, meu amado ouvinte, nessa tarde. Ele sabe tudo que você tem passado. E basta você querer mudança de vida, que ele fará a transformação sobre e através da sua vida. E nessa tarde, quando Deus me deu a palavra em 2 Reis, capítulo 4, nós sabemos que relata a história de uma viúva, uma certa viúva, que era mulher de um discípulo dos profetas. E clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Aquela mulher estava numa situação muito difícil, porque ela estava cheia de dívidas, de credores. As pessoas estavam humilhando aquela mulher. As pessoas estavam pegando aquela mulher e machucando aquela mulher com palavras que só Jesus para curar o coração daquela mulher. E aquela mulher começou a entrar em desespero, porque ela pensou assim: eu só tenho os meus filhos. Mas a palavra de Deus diz que ela clamou. A palavra de Deus diz que ela adorou. Nós estamos aqui falando do Velho Testamento. E nesse tempo havia profeta. O profeta se chamava Eliseu. Mas o profeta do tempo da graça de hoje, do Novo Testamento, se chama Espírito Santo de Deus. E aquela mulher clamou.
ela disse angustiada, amargurada: vão levar os meus filhos como escravos, porque eu não tenho como saldar os meus compromissos. E a palavra de Deus diz que Eliseu virou para aquela mulher com muita prudência, sabedoria e unção de Deus e disse: o que você há de fazer? E aquela mulher disse: eu não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite. Hanabassúbia. A palavra de Deus diz que ela tinha uma botija de azeite. A palavra de Deus não relatava o quanto de azeite continha naquela vasilha. Mas Eliseu, no versículo 3 do capítulo 4 de 2 Reis, ele diz: vá até os seus vizinhos, pegue muitas vasilhas, não poucas, porque iremos precisar. E a palavra de Deus diz que aquela mulher foi, os seus filhos foram e retornaram com muitas vasilhas. E tudo de Deus é mistério. Deus muitas vezes, meu amado ouvinte, te vê numa situação difícil, a qual o homem fala: você é um derrotado, o seu nome está no Serasa, você deve todo mundo, você vai para a igreja, mas eu não sei o que você faz lá. Mas há poder no sangue de Jesus, porque se Jesus te escolheu, Ele vai fazer a obra sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz que chegaram os vazios. E a palavra de Deus diz que Eliseu fechou a porta. Sabe por quê? Quando Deus vai operar milagre, Ele não precisa de multidão, Ele não precisa de telespectadores, Ele precisa de você e Deus. Hanai Dessuba. E a palavra de Deus diz que começaram de Lamanai. A ordenança de Eliseu para aquela mulher é que ela virasse a sua vasilha de azeite sobre cada vasilha. E a palavra de Deus diz que foi enchendo as vasilhas, foram enchendo as vasilhas, foram enchendo as vasilhas. E teve um momento, no versículo 6, que ela falou assim: meu filho, me dá mais uma vasilha. E o filho diz o quê? Mamãe, acabaram-se as vasilhas. E a palavra de Deus nos relata as últimas palavras do versículo 6 do capítulo 4 de 2 Reis, que o azeite parou. Quer dizer, não foi as vasilhas de Lamanai que acabaram de Lamanai, foram de Queixanamanai, a provisão de Deus sobre a vida daquela viúva. E a palavra de Deus diz que o azeite precisou parar, porque as vasilhas tinham findado. As vasilhas nessa tarde, nós iremos, Hanabassúbia, vê-las como os recursos do homem, como as coisas terrenas. Deus, Ele não precisa de uma vasilha de azeite e nem de muitas vasilhas emprestadas dos teus vizinhos. Deus precisa que a única vasilha que Ele quer que Delabassúbia venha se abrir ao seu coração. Nessa tarde, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, eu te digo: o seu coração é uma vasilha a qual o Senhor quer transbordar o azeite da salvação, o azeite do milagre, o azeite da transformação, o azeite da bonança. Jesus quer te dar uma nova história. E a palavra de Deus diz no versículo 7: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu quero dizer, meu amado ouvinte, que Jesus, quando Ele faz milagre, Ele não faz pela metade não, meu amado ouvinte. Ele faz por completo. Vamos recapitular rapidamente. Aquela mulher estava endividada, muitos credores, porque se tem um trem que perturba é credor. Muitas vezes você está passando adversidades, lutas, provações, que é só Deus e você. E as pessoas começam: não paga porque não quer, é caloteiro. Ah, vai para a igreja. Ah, não, o nome está no Serasa, não pode ser servo de Deus. Com certeza, não é bom dever ninguém. Com certeza, isso machuca aquele que é servo, adorador verdadeiro de Deus. Mas muitas vezes, Deus permite algumas situações na nossa vida para que venhamos contemplar a glória de Deus sobre a nossa vida. E aquela mulher, ela era casada com um discípulo, Halabassúbia, que servia os profetas. Aquela mulher estava angustiada, aquela mulher estava amargurada, aquela mulher estava aflita, aquela mulher estava agitada, porque iam buscar os seus filhos como escravos. Mas Jesus enviou naquele dia Eliseu, o profeta, na casa daquela mulher. E a palavra de Deus diz que ela alcançou a misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz nessa tarde que ela alcançou o milagre de Deus, que ela alcançou o suprimento de Deus, que ela alcançou ouvir Deus. E nessa tarde, Deus de Lamanaia, Ele quer falar com você, mas é necessário que você ouça Deus. O tema desse dia foi: o vaso pode estar vazio, mas ainda tem a marca do azeite. A marca do azeite é a marca
alabaçuba, da cruz do Calvário, a qual Jesus, ele morreu, ressuscitou e hoje ele está junto ao Pai. E ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei em qual área da sua vida você precisa de um suprimento, mas eu quero te dizer, Deus irá suprir toda a tua vida. Deus irá, Elabanai, operar um milagre sobre a sua vida. Não importa a condição a qual o seu vaso está. Quando eu digo de vaso, eu digo de pensamentos, eu digo de coração. Mas se preocupe em dobrar os joelhos nessa tarde. Quero que você medite depois 2 Reis capítulo 4. E Deus falará ao seu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer nessa tarde, porque eu sei, Deus, que o Senhor visitou corações de muitos ouvintes. Existem muitos ouvintes nessa tarde, Senhor, que estão com frieza espiritual, que eles estão com febre espiritual, porque eles já não sentem a tua presença. Eles já não conseguem ler a palavra, ler a Bíblia. Eles já não conseguem dobrar os seus joelhos. Eles já não conseguem, Delabanai, falar com o Senhor. Mas há poder no sangue de Jesus nessa tarde. Que o Senhor coloque a marca do teu sangue sobre cada coração de cada ouvinte nessa tarde. Que o Senhor dê uma semana, Senhor, de suprimento. Suprimento espiritual, suprimento ministerial, suprimento de conexão com o Senhor. Que cada ouvinte venha sentir a tua presença nessa tarde. Eu rejeito em nome de Jesus todas as obras das trevas, todas as obras de Satanás sobre a vida de cada ouvinte. Que o Senhor venha renovar a vida de cada ouvinte nessa tarde. Senhor, que o Senhor venha entrar com provisão, assim como o Senhor enviou chuva sobre a cidade de Baixo Guandu, como assim o Senhor supriu a nossa cidade com os encanamentos para o Rio Guandu. Que o Senhor continue, Deus, a nos capacitar. Que o Senhor continue a nos dar prudência. Que o Senhor nos capacite, Deus, na temperança do Espírito. Mas que a cada dia, Deus, nós venhamos ter esperança de dias melhores. Deus, que os teus ouvintes nesse dia, eles não venham questionar o Senhor, mas que eles venham adorar o Senhor. Que eles venham dobrar os seus joelhos. Que eles venham sentir a tua presença. Espírito Santo de Deus, eu entrego cada ouvinte nas tuas mãos. Eu entrego nesse dia de Queixanabanai, o comércio de Baixo Guandu. Eu entrego as autoridades da nossa cidade. E que o Senhor também visite de Queixanabanai tudo aquilo a qual é necessário para cada ouvinte. Deus, que o Senhor também venha falar através desse programa, através do YouTube, do Facebook. Que o Senhor continue a bradar sobre a vida daqueles que necessitam de uma palavra. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, amado ouvinte, antes de encerrar, de te dizer que um sapo, tem sapo? Sapo. O sapo, se você jogar na água quente, ele pula lá e vai embora, né? Porque a água está quente. Agora, se você pôr um sapo dentro de uma panela com água fria e cozinhar no fogo, ele vai ficar ali até morrer. Irmã Silvia, o que você quer dizer nessa tarde? Não seja precipitado, não. Você tem algumas situações a ser resolvidas nesse dia. E não tenta colocar o seu inimigo na água quente, não. Vai pro joelho, vai pra oração. E através da sua perseverança, do seu diálogo com Deus, o sapo vai morrer. O sapo representa nessa tarde o teu problema, a tua adversidade, o teu deserto. Mas Deus manda te dizer que Ele entra com suprimento nessa tarde sobre a sua vida. Continue orando pela irmã Silvia. E se assim Deus permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um programa Momento com Deus. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua comunhão com Deus. Fique na paz. Eu abraço da irmã Silvia para você nesse dia. Encha teu vaso de azeite, vem. Maravilhas Deus vai operar. Se o teu vaso está vazio, hoje ele vai transbordar. Faz o quebrado, o azeite não para não. O além com suas mãos faz outro vaso com perfeição. Eu sou um vaso, você também é vaso. E quem prepara o vaso
sobre a tua vida vai descer. Ele não vai suportar quando o oleiro começar a te usar. Ele não vai resistir quando o oleiro começar a agir. O oleiro é Jeová e muitos aqui ele vai batizar. O oleiro é Jeová e muitos aqui ele vai batizar. Eu sou um vaso, você também é vaso. E quem prepara o vaso é o Senhor Jeová. Vaso quebrado, o oleiro vai consertar. E hoje com suas mãos este vaso ele vai usar. Meu irmão, fique ligado, pois o mistério vai desenrolar. As algemas que te prendiam, o oleiro vai elas quebrar. Você é tocha viva de fogo e renovado hoje você será. É um som, é mistério, comece agora em línguas falar. É um som, é mistério, comece agora em línguas falar. Eu sou um vaso, você também é vaso. E quem prepara o vaso é o Senhor Jeová. Vaso quebrado, o oleiro vai consertar. E hoje com suas mãos este vaso ele vai usar. Eu sou um vaso, você também é vaso. E quem prepara o vaso é o Senhor Jeová. Vaso quebrado, o oleiro vai consertar. E hoje com suas mãos este vaso ele vai usar. E hoje com suas mãos este vaso ele vai usar. E hoje com suas mãos este vaso ele vai usar. O mar está na frente, pensas não ter solução. Faraó aflige com suas fortes mãos. Israel clamando: o que será de nós, Moisés? Moisés estendeu seu cajado e algo aconteceu. O mar se abriu, Israel passou. É Deus, Ele é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. É Deus, Ele é o Senhor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. E do outro lado, Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. E do outro lado, Miriam cantou. Só Deus é o Senhor. O mar se fechou quando Israel passou. Faraó morreu e o povo se alegrou. Deus garantiu vitória e o povo então cantou. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. É Deus, Ele é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. É Deus, Ele é o Senhor. Jeová Shalom, Jeová. Grande é o nosso Deus. Você acabou de ouvir o programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com Deus.